Vamos falar com ela? Meire Camilla! Tudo bem? Tava com saudades, viu? Ai, adoro, eu sou fã do programa, né? Olha, adoro estar aqui. Beijo pra todo mundo que tá assistindo. Deixa eu ver. Olha, nós estamos combinando de novo. Fica de pé. Ah, é? Ó. Pois é, olha só. Olha isso, isso aqui gente. É Black West. Estamos combinando de novo. Isso. Olha, eu ganhei essa camisa massa da minha irmã Solange. Ah, eu também ganhei essa aqui. Você ganhou essa? Ganhei. Olha só como tá bonito. Nós somos um casal bonito. Olha que coisa chique, ó. Não tem coisa assim bonita na televisão, aqui, né? Hein, Meire? Isso. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre... Como desenvolver a autoconfiança nas crianças. Nas crianças. Sabe por quê, Fábio, trouxe esse tema? Porque a gente só vai se dar conta de que falta autoconfiança quando nós somos adultos. E isso faz uma falta tremenda, uma diferença tremenda quando a gente já tem os nossos projetos, quando a gente tem prazo para realizar e aí as pernas tremem, né? Então a gente fala, a gente treme nas bases. Então quando a vida joga um desafio novo, o chefe vem com uma meta ousada e a gente já fica assim, nossa, será que vai dar, será que não vai dar? A gente duvida da gente mesmo. E a autoconfiança é justamente esta fé, essa crença de que a gente vai conseguir realizar. E a autoconfiança ela é desenvolvida na infância. E pouca gente sabe disso, e os pais que estão aí em casa podem ajudar a desenvolver a autoconfiança desde pequenininho. Então, tem algumas dicas que eu trouxe aqui bem práticas para o pessoal que está em casa. Primeira coisa que eu quero é diferenciar o que é autoestima e autoconfiança, porque às vezes a gente confunde. A autoestima, gente, é a aceitação de si mesmo. É aquela coisa que você gosta de você mesmo. Já a autoconfiança tem a ver com as realizações, ou seja, o quanto que eu acredito que eu sou capaz de realizar aquela ação. Aí tem algumas armadilhas, olha só, pais que estão aí em casa, que têm filhos pequenos, então tem algumas coisas que a gente faz e que não deveria fazer. Então, uma delas é a superproteção. Alguns pais superprotegem seus filhos, fazem, por exemplo, lição pelos filhos, porque acha que tá difícil demais, então aí, coitado, meu filho tá muito puxado, então vou dar uma ajudazinha lá, aí vai lá e faz a lição pelo filho. Ou então, por exemplo, às vezes o filho é muito tímido, e aí os pais deixam de ir a uma festa ou não incentivam o filho a ir em reuniões sociais, parquinho, coisa assim, não incentivam a socialização porque o filho é muito tímido, ele se sente mal, ele se sente acuado, aí os pais não querem que o filho sofra, então eles protegem o filho na redoma. Só que o grande problema de evitar que o filho enfrente as situações é que ele não treina. Então, assim, existem algumas situações, por exemplo, tem criança que tem esses problemas de socialização, aí, falta na aula porque ele está cansado. Então, quer dizer, os pais, eles não dão aquele pulso firme, né, na criança. E quando os pais superprotegem o filho ou fazem pelo filho, a mensagem subliminar que é mandada pelo filho é: deixa que eu faço porque você não é capaz de fazer. Entendi. Então, o filho já começa, desde pequeno, a duvidar da sua própria capacidade, porque alguém sempre faz por ele. Então, ele não consegue testar isso. Então, ele não começa a ter na história dele realizações, histórias de realizações. Outro ponto que é uma armadilha são os elogios vazios. Então, é aquela coisa, você começa a elogiar demais a criança e se ela não tem nenhuma realização para aquilo, ela mesma começa a duvidar. Então, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com adolescentes, pré-adolescentes, e eles perceberam que as crianças não gostavam dos elogios dos professores, a ponto deles negarem totalmente os elogios, porque eles acreditavam que os elogios eram vazios e que os professores achavam que, como eles não botavam muita fé neles, então tinha que elogiar para incentivar. Então, eles preferiam as críticas, porque quando o professor criticava, significava que o professor via neles um potencial e aí criticava porque dizia assim, pô, você pode mais que isso. Então, ele puxava dos alunos um pouco mais. Então, você vê, né? Até os pré-adolescentes, eles viam que, às vezes, a crítica é melhor do que um elogio vazio. Que é uma crítica construtiva, na verdade. Isso, né? Então, outra coisa que os pais em casa hoje pecam muito
e vocês vão concordar comigo quem está em casa, é a falta de regras em casa. A criança precisa, gente, ter horário para comer, para dormir, para acordar. Ela tem que ter umas regras bem definidas, porque hoje é o seguinte, Fábio, olha o grande problema. Antigamente, as crianças queriam muito a aprovação dos pais. E hoje são os pais que querem a aprovação das crianças. Então, os pais hoje têm muita dificuldade em colocar limite, porque não querem ser o chato. Sabe, eles não querem ser, eles acham, eles confundem colocar limite e ser chato. Entendi. E colocar limite significa amar essa criança, porque é como um rio que, se você não tem as margens do rio, a água corre para tudo quanto é lado, não tem direção, não tem força. Então, se você quer o seu filho com determinação, com disciplina, é preciso a regra. Outra coisa boa da regra é que a criança entende o que ela pode e o que ela não pode. A regra fica definida. O que eu faço que é bom e o que eu faço que não é legal. Então, ela vê o limite bem direitinho. E isso também mostra, ela dá para a criança uma certa segurança, uma sensação de segurança, porque dá para a criança uma sensação de previsão. Então, eu vou almoçar tal hora, eu vou dormir tal hora, eu vou fazer minha lição sempre naquele mesmo horário. E quando a criança sai um pouquinho daquela situação, ela sabe que a rotina vai voltar. Então, para você desenvolver uma autoconfiança legal também no filho, é legal você ter regras bem definidas, não só a regra do que vale e o que não vale. Então, por exemplo, pai fala uma coisa que pode e a mãe fala não pode, aí não dá certo. Então, os pais têm que conversar como é que vai ser essa regra. Claro, tá. Porque senão um tira a autoridade do outro e a criança também, ela usa isso também depois e não é bacana. Então, é bacana que você tenha essas regras do que pode e não pode e os horários, que são as rotinas bem definidas, porque isso vai dar uma tranquilidade psicológica para a criança. E quando ela está em situações adversas, quando ela está numa festa com gente que ela não conhece, isso vai gerar uma certa ansiedade nela, é normal, mas ela sabe que depois as coisas vão voltar ao normal. Então, essa autoconfiança, ela já começa ali com essas coisinhas pequenas. E outra coisa que é uma armadilha, então eu separei a armadilha e daqui a pouco vou dar as dicas. Tá. Uma outra armadilha é a falta de paciência. Então, quando você se propõe a desenvolver a autoconfiança no seu filho, significa que você tem que ter paciência para desenvolver essa habilidade. É muito amor, é muita dedicação, é muita observação pelo seu filho e assim, e aquela coisa de não puxar demais o filho, né? Então, o tempo todo você tem que observar o que você faz, qual é a reação no seu filho, se isso está ajudando, está piorando. Então, não tem regras rígidas para isso. A gente precisa ter muita sensibilidade para que a gente possa perceber a criança que a gente está. Porque, às vezes, Fábio, alguns pais, eles projetam no filho o filho perfeito. E aí, quando o filho não entende na velocidade que você gostaria, tem pai e mãe que fala assim, pô, mas você é burro ou o quê? Pô, eu tenho que falar isso quantas vezes? Perde a paciência fácil, né? Isso, né? Então, essas são as armadilhas que eu coloquei aqui para a gente não fazer em casa, tá? Para evitar, para evitar. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer. Vamos lá. Né? Então, primeira coisa, gente, para você desenvolver a autoconfiança, como eu falei, a autoconfiança é a crença que a criança tem na capacidade dela mesma realizar coisas. Como é que você vai desenvolver isso? Primeira coisa, é fazer com que a criança se sinta útil em casa. Então, dê tarefas. Então, olha, a partir de 4 anos, 3 anos, você já pode começar a inserir algumas coisinhas assim, do tipo, fez a maior bagunça com o brinquedo. Então, a gente fala lá, vamos lá brincar, vamos ver quem coloca isso aqui na caixa mais rápido. Sabe esse tipo de brincadeira? Ou então, você está lá estendendo a roupa e você vai recolher a roupa. Ou vamos ver se a gente acerta ali o cesto. Então, tem várias brincadeiras que você pode fazer com tarefas em casa e que são muito úteis. Né? E conforme a criança vai crescendo, você vai dando mais responsabilidades, claro que dentro de um limite, mas é importante que a criança saiba que aquela função, aquela tarefa depende dela. E essa tarefa pode ser também ir à escola, fazer a sua própria lição naquele horário. Então, ela tem que entender que ela é uma pessoa útil. Depois disso, que ela fez a tarefa, olha, uma coisa importante para você fazer em casa é refletir sobre o que ela fez. Então, você fala assim,
olha só como estava, primeiro assim, olha só como é que está a sala, uma bagunça de brinquedo. Depois a gente faz a brincadeira de limpar a sala. Depois a gente olha para a sala de novo e fala assim, olha só, não está mais bonito? Olha só, foi você elogiando, que fez. Né? Isso, mas você fala com base em fatos reais. A criança consegue enxergar a diferença do que estava antes, que era aquela bagunça, e aquilo que ela pôde realizar, que é arrumar aquele lugar. Então, ela começa a perceber que ela pode fazer coisas diferentes no mundo. Isso, olha... Só fazendo um pequeno parênteses, que a gente está falando sobre essa história de baleia azul e tudo mais, né? Que hoje está na moda falar sobre isso. Mas você sabe que isso é extremamente importante, a pessoa saber que o quanto ela é útil para o planeta, porque quando você trata a sua vida de uma forma banal, significa que você não tem sentido nenhum nela. E na verdade, essa coisa da baleia azul nada mais você pode ver que são adolescentes que entram muito nessa coisa a partir de 12 anos, tal, é uma falta de sentido para a vida. Então, quando você trata a tua vida com uma banalidade como essa, significa que você não valoriza isso. E quando você percebe que você é muito útil, que você faz diferença nesse mundo e que teu colega também, você consegue ver isso nas outras pessoas, aí a coisa muda, né? E além disso também, eu acho que é muito o mesmo caminho das drogas. É um pedido de ajuda para os filhos. Então, nessa fase da adolescência, os filhos eles estão num conflito interno entre ser adulto, mas eles ainda são criança. Então, eles rechaçam o pai, mas no fundo, eles querem que o pai e a mãe venham perguntar. Né? E aí, filho? Ela fala, mãe, não enche. Né? Eles fazem assim, só que no fundo, eles gostam. Porque eles veem que você está interessado neles. E quando você faz isso que eu estou falando, que é de você trabalhar a autoconfiança na sua criança, você está se aproximando dela, você está mostrando que ela é importante para você. Então, esse tipo de problema dificilmente vai acontecer, porque você está de olho nela, você está observando a criança, e é isso que falta hoje, muitas vezes. Né? Então, voltando aqui que a gente falou, criança precisa se sentir útil, então não tenha medo de dar tarefas para os seus filhos. Eles não vão ficar sobrecarregados, não tem problema nenhum com relação a isso. Faça rotinas, tenha regras definidas, foque sempre no resultado e elogie com o resultado. E desafie sempre seu filho. Sabe como é que a gente faz? Com jogos, né? Então a gente brinca de perder e ganhar. Porque a autoconfiança, ela também tem a ver com isso, né? Você tem que se testar na competência e na incompetência, de forma que você perceba que você tem desafios ainda, né? Então, você vai, por exemplo, se uma criança é muito tímida, você tem que dar o suporte para a criança. Por exemplo, você começa a fazer a socialização. Vem brincar com um amiguinho. Você fica junto, começou a brincar, você se afasta, mas fica perto, até o ponto que ele já esqueceu de você e você sai fora, tá? Então, assim, esses mecanismos, né, de estar com a criança ajudam ela a desenvolver essa autoconfiança. E quando ela chegar na vida adulta, ela vai sofrer muito menos. Porque é possível a gente fazer tudo isso depois de adulto, só que são muitos anos sofrendo, né? Pois é. E aí depois, quando chegar a idade adulta, né, não tem como reclamar. Isso. Meire, obrigado pela sua presença. Acabou o nosso tempo, eu estou olhando aqui. Não, eu estou aqui falando correndo. Pois é, e a gente acabou o tempo, mas nós vamos... Mas deu tempo de falar tudo. Deu, mas nós vamos voltar ainda a esse assunto, viu? Que eu quero... Ótimo. Tem outras coisas que eu queria perguntar para você, tá bom? Perfeito.